Bom dia a todas e a todos que nos estão neste momento a ver e a ouvir, e aos que quiseram associar-se este ano de uma forma nada habitual, que nos obriga a fazer esta cerimónia online da Assembleia Municipal de Tomar e comemorativa de mais um ano de aniversário da Fundação de Tomar em 1160. Bem como dos 177 anos Bom da dia Fundação de Tomar, a todas e a todos que nos estão neste momento a ver e a ouvir, e aos que quiseram associar-se este ano de uma forma nada habitual, que nos obriga a fazer esta cerimónia online da Assembleia Municipal de Tomar e comemorativa de mais camarário, bem como aos ilustres deputados municipais, onde coloco todos os senhores presidentes de junta, outros autarcas, às associações do Conselho, símbolo de vitalidade de todos os tomarenses. Comunicação social, mas destacando em um cumprimento com carinho especial a todos os agraciados, que hoje irão ser oficialmente anunciados e que oportunamente serão entregues as respectivas medalhas atribuídas pelo município de Tomar. E, ainda, cumprimentar todos os funcionários municipais que irão receber o diploma dos 35 e 25 anos de bons serviços prestados. No momento em que vivemos esta situação pandémica, também conseguimos esta enorme transformação da cidade e em todo o concelho, e que outras certamente se seguirão, solicitando o apoio e a compreensão de todos para os transtornos causados pelas mesmas, mas indispensável para que o nosso concelho, já de beleza natural e monumental enorme, se possa tornar ainda muito mais moderno, atraente, para poder responder e oferecer cada vez mais, com uma maior dignidade, a todos aqueles que nos visitam, bem como a todos os moradores do nosso concelho. Termino renovando e agradecendo novamente a vossa compreensão e colaboração na tentativa de colocar fim a esta situação pandémica, cumprindo e fazer cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde para o bem de todos nós. De acordo com o deliberado em reunião de líderes, iremos passar às intervenções dos representantes das várias forças representadas no órgão deliberativo e da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Saúde para todos é o que desejo. Bem-haja. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, colegas deputados, minhas senhoras, meus senhores, tomarenses. Tomar, o país e o mundo vivem atualmente um dos momentos mais difíceis da sua história, em luta contra um inimigo sem rosto, matreiro, silencioso e baixas vezes letal, em que a espada de Godinho ou as armas das mais sofisticadas não produzem qualquer efeito. As pandemias que de tempos a tempos têm fustigado o país, como a peste negra, que na época e na Idade Média, entre os anos 1346 e 1353, matou um terço da população e boa parte do exército castelhano que cercava Lisboa, para alívio dos sitiados no Castelo de São Jorge, a cólera, que em 1817 matou centenas de milhares de pessoas, e a pneumónica, que entre 1917 e 1919 matou mais de 135 mil portugueses, sempre dizimaram largas centenas de tomarenses. De todas, terá sido a pneumónica a mais funesta,
com taxa de maior incidência entre adultos dos 20 aos 30 anos, por ter causado a morte de cerca de 7.000 pessoas no distrito de Santarém, onde se incluem os videntes de Fátima, Jacinta e Francisco Marto, e, em alguns casos, mais de 50% da força produtiva das nossas aldeias. Com o evoluir da ciência e do conhecimento, as questões pandémicas seriam para muitos, se não mesmo para a maioria, assunto arrumado. Mas o novo coronavírus, chegado ao país há cerca de um ano precisamente, veio não só contrariar tal premissa, como pôr em evidência as fragilidades de uma sociedade que, por mais evoluída que seja, não consegue controlar a natureza. Tem sido um ano de sofrimento, um ano de dor, um ano difícil para todos nós, particularmente para os profissionais de saúde, a quem rendemos a nossa homenagem pela competência, esforço e dedicação à nobre causa de salvar vidas. Mais de 40 tomarenses já tombaram pela pandemia Covid-19, mas Tomar continuará firme e irta, com a mesma solidez das pedras aparelhadas que em 1 de março de 1160 começaram a dar forma ao castelo e a mesma força e resiliência do seu fundador. E mesmo quando o rio a seus pés se apresenta envenenado por mãos criminosas e escondidas na penumbra da incompetência dos guardiães, Tomar, a nobre cidade templária, não poderá deixar de deitar mão ao peso dos seus 861 anos de história, impondo aos responsáveis políticos o dever de fazer ver aos governantes que, em termos ambientais, não basta alinhar palavras bonitas quando, na verdade, o rei vai nu. O rio de onde os guerreiros do templo arrancaram o seu sustento, múltiplas gerações se banharam e que pelo regadio tornou férteis os terrenos que o ladeiam, não pode agonizar lentamente perante a passividade das autoridades, como aconchego da morte e leito de imundícies nauseabundas. A meados do século passado, os tomarenses lutaram pela manutenção do curso da nascente. Fizeram numa época de grandes dificuldades a nível de manifestações populares, mas, mesmo assim, não tiveram rebuço em fazê-lo pela força da razão. Importa, no entanto, que agora a determinação tomarense não deixe matar o nosso rio. O Navão merece respeito e Tomar merece ação. Viva Tomar! Estamos no dia 1 de março, dia escolhido há algumas décadas para comemorar o Dia de Tomar, homenageando todos os que fixaram neste território a partir da data do início da construção do Castelo Templário, no primeiro dia do mês de março de 1160. Apesar de não ser possível este ano a presença física de participantes na comemoração do Dia de Tomar, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, as vereadoras e vereadores, as deputadas e deputados municipais, assim como também as cidadãs e cidadãos hoje homenageados. Cumprimento também jornalistas e técnicos de comunicação dos órgãos de comunicação social de Tomar, destacando o seu precioso contributo para nos manter informados e unidos nestes tempos de isolamento forçado. Saúde finalmente todos e todas os tomarenses e amigos de Tomar e restantes ouvintes e leitores. Desde que o Aldim Pais aqui iniciou a construção do Castelo de Templários, assim como dotou Tomar de 2 forais de 1162 e 1174, fundando e organizando junto dela a Vila Social e Económica da Vila de Tomar, já aqui passaram muitas gerações, em todas as épocas históricas que deixaram a sua marca, ainda presente na vida contemporânea da nossa comunidade. É também a todos os homens e mulheres que viveram e construíram Tomar um passado que nos orgulhamos, que homenageamos na globalidade, porque somos, o que somos tem alicerces daquilo que fomos e fizeram, somos uma comunidade consciente
do papel de Tomar no processo histórico da construção de identidade nacional. É justo também lembrar a data de 13 de fevereiro de 1844 e imaginar o orgulho dos nossos antepassados pela passagem da Vila de Tomar à cidade pelo floral Dona Maria II. Foi a primeira vila a ser promovida à cidade no distrito de Santarém. Mas este ano não vou mais falar de história, deixo o tema ao historiador Dr. Gandra, um tomarense de coração homenageado hoje, que dará boa conta do recado. Talvez por estarmos confinados e tão dependentes das tecnologias de comunicação e informação, este ano gostaria de falar do futuro e imaginar a nossa cidade aí. Uma cidade que nós não viveremos, mas gostaríamos que fosse um lugar feliz para os nossos filhos e netos e para outros que aqui quisessem viver. Há uns tempos ouvi na Assembleia, dito pela Sra. Presidente da Câmara, que Tomar iria passar a ser uma Smart City. Nunca tive a oportunidade de falar sobre dar a minha opinião sobre o assunto, mas talvez não seja agora o momento adequado para isso, uma vez que é de futuro que eu gostaria de falar. Para ser uma Smart City ou cidade inteligente não é apenas dispormos de internet, podermos descarregar aplicações nos telemóveis para ter acesso à programação cultural ou dispormos de painéis interativos com informações sobre comércio e serviços. O conceito de Smart City caracteriza-se por um conjunto de características a implementar na cidade que fazem toda a diferença na vida de quem habita e quem visita. Por exemplo, a mobilidade. A cidade inteligente privilegia o uso do transporte coletivo. É mesmo um dos seus principais atributos. Sabemos que a nossa autarquia não vai investir no projeto de melhorar o projeto do STUT, isso é uma questão que sabemos também que os estudos são poucos e não servem o conceito nem da Smart City, nem da população de hoje. A Smart City aposta na redução da poluição do ar, usa o mais possível energias limpas e não creio sequer que o estacionamento pago seja assunto da sua importância, pois será irrelevante se reduzirmos ao mínimo o uso do transporte privado. Assenta também na implementação de condições para que os cidadãos tenham acesso facilitado à qualidade da saúde, da educação e da cultura, assim como valoriza o coletivo e a participação de todos os cidadãos na gestão das coisas públicas. O governo de uma cidade inteligente é transparente, para que todos saibam as metas e os desafios e colaborem na sua resolução. A missão primordial da gestão de uma Smart City é ser próxima dos cidadãos, combater as suas necessidades e atender às suas satisfações. Essencial também é a sua sustentabilidade, aproveitar recursos naturais, minimizar a poluição, a contaminação dos solos e dos cursos de água. Por último, não menos importante, para este conceito de cidade inteligente, é que as tecnologias devem ser usadas para criar cidades mais humanas, para proporcionar vivências felizes e satisfação de necessidades de quem habita a cidade. Esta será sem dúvida a cidade do futuro, mas provavelmente estaremos mais longe dela do que próximos estamos do burgo templário da Vila de Dentro, lá em cima, no castelo. De volta ao presente, a realidade revela-nos que estamos perante uma grave crise pandémica e social. Quando nos for possível dizer que a luta contra o Covid-19 está ganha, não sabemos quando será, constataremos que a pandemia nos deixou um rastro de destruição que perdurará no tempo. Se não houver inteligência e vontade de dar combate, viveremos tempos difíceis e perigosos, em que a pobreza crescerá, marcará a sociedade de instabilidade, onde as conquistas de abril, a paz que tanto prezamos, podem estar em risco. Unir esforços e criar sinergias de solidariedade social, mas também de uma nova distribuição equitativa da riqueza produzida, dirigida especialmente aos mais pobres e excluídos, é preciso, mas é também preciso não deixar ninguém para trás. Só unidos e focados na resolução dos problemas comuns da atualidade, poderemos minimizar os danos da crise e assim retiraremos do terreno a quem espalha a mentira e o medo para aparecerem como salvadores da pátria. Nunca como hoje foi tão importante a unidade na ação nos projetos de Tomar. A solidariedade, o discernimento para que não se dê ouvidos às aves aguarentas, vendedores de banha da cobra, que se têm chegado à frente, como sempre acontece nos tempos difíceis, canalizando para si o proveito do voto dos que assim manifestam o seu medo, a revolta da situação que vivem.
Neste dia de Tomar 2021, resta-me desejar a todos os tomarenses saúde, ânimo e confiança, pois juntos venceremos. Viva Tomar! Boa tarde. A intervenção da CDU vai ser sobre o património no futuro de Tomar, na comemoração do Dia de Tomar de 2021. Comemora-se hoje o 60º aniversário de Tomar. E lembrei-me que esta iniciativa de comemorar o Dia de Tomar em 1 de março de cada ano, com uma cerimónia protocolar, em que cada força política representada nesta Assembleia Municipal faz o seu discurso alusivo ao dia e depois se procede à entrega das medalhas da cidade a figuras e entidades que devem ser homenageadas, começou para mim em 2014, ou seja, já lá vão 7 anos. Comemoramos este ano de forma completamente diferente devido à pandemia do Covid-19, porque pré-gravamos um discurso para que no dia 1 de março, de forma digital, sem a presença das pessoas que normalmente se encontram sentados nas cadeiras do Cine-Teatro, nos ouçam e, por questão de delicadeza, batem palmas. Ao relembrar um discurso de há 7 anos, relembro que referi na altura, isto é, falei na água, referindo-me logicamente ao Rio Nabão, e ao riquíssimo património que estão sempre presentes em Tomar. Isto porque a CDU, no seu programa eleitoral de 2013, sim, já passaram quase 8 anos, definia como sendo as potencialidades mais fortes do concelho o património e a água. Apontávamos como prioritárias para abrir caminho e sustentar a dinamização da economia do concelho de Tomar 5 projetos, dos quais o segundo era a transformação da área cultural do município num eixo estratégico para o desenvolvimento económico do concelho, para que a transforme num efetivo fator de produção de riqueza, criação de emprego e fixação da população jovem no concelho. Teria-se de dar à cultura património uma dimensão estrutural. E nessa perspectiva, a cultura / património, segundo o programa da CDU, devia ser pensada em estreita ligação ao turismo, ao desporto, à educação e à área social. Para planear, implementar e divulgar este eixo estratégico, devia ser dado um efetivo apoio ao movimento associativo numa primeira dimensão, mas numa segunda dimensão, o apoio à implementação de uma área profissional na cultura que iria alicerçar serviços de museologia, artes plásticas, atividades performativas como a música, o teatro, a dança, a festa dos tabuleiros, a produção de reconstituições de acontecimentos ligados à história de Tomar e, em particular, aos Templários. Também apontávamos para se obter sucesso neste eixo estratégico que era essencial estabelecer a interação entre a ligação e a ligação entre a Mata dos Sete Montes, o Castelo, o Convento de Cristo, o Aqueduto, as Ermidas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Piedade, com a Praça da República e o respectivo centro histórico, resolvendo assim os problemas de mobilidade que ainda hoje se colocam entre o Convento de Cristo e a zona histórica da cidade. Mas no programa da CDU, apresentado vai para 4 anos, em 2017, que aproveitamos igualmente para relembrar, consideramos que eram 3 os principais eixos de trabalho que era urgente implementar. Primeiro, qualificação dos serviços públicos que são prestados aos cidadãos do concelho, principalmente aqueles que são a nível dos especificamente decorrentes das competências do poder local. Estou a falar, por exemplo, de cemitérios, limpeza urbana, recolha de resíduos, rede em baixa distribuição de água e saneamento, etc. O segundo, eixo principal, é a criação de condições que permitissem a instalação e desenvolvimento de forças produtivas no concelho. Para nós é condição decisiva para se criar emprego, atrair e fixar novos habitantes. E aqui era importante a criação de um gabinete de apoio à criação de emprego e captação de investimento. O terceiro eixo, reorganização e modernização dos serviços do município, porque consideramos que a estrutura orgânica do município precisa ser adaptada às necessidades operacionais da atividade do município e, em particular, às que decorrem dos 2 eixos que atrás mencionei. Aproveito este dia de Tomar para pedir a todos vós que reflitam se efetivamente nestas áreas que aqui apontei, pela CDU, o trabalho foi realizado. Questiono.
E quase a terminar, coloco ainda as seguintes questões. Primeiro, de que falei, a água e o seu rio Nabão. Penso que não necessitamos de mais comentários. Segundo, a cultura património com dimensão estrutural. Haverá? Terceiro, a qualificação dos serviços públicos prestados aos cidadãos do Concelho de Tomar decorrentes das competências do poder local. Estão todos implementados? Quarto, a criação de condições que permitam a instalação e desenvolvimento de forças produtivas no Concelho como condição para a criação de emprego, atração e fixação de novos habitantes. Por fim, o quinto, a reorganização e modernização dos serviços públicos do município. Pois, e é com tudo isto que consideramos que o património, com tudo isto que eu aqui falei, o património poderá ser o futuro de Tomar, se resolvido. Não posso terminar sem deixar de felicitar as pessoas, empresas e instituições tomarenses aqui homenageadas, e a CDU aproveita para saudar os homenageados. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar e, na sua pessoa, as senhoras e senhores deputados municipais. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, os senhores vereadores, os funcionários, os bombeiros. Cumprimento também as senhoras e senhores homenageados, todos os autarcas e populações que eles representam, todos os representantes de entidades civis, militares e religiosas e todos os representantes de associações e de serviços do nosso concelho. Ainda todos os tomarenses, quer se encontrem no concelho ou fora dele, bem como os que estão no estrangeiro, e a comunicação social. Comemora-se hoje, dia 1 de março, o Dia de Tomar, dia que nos sugere homenagens e reflexões. Num vasto terreno doado por Dom Afonso Henriques, nasceu em Tomar, pelas mãos do grão-mestre da Ordem de Templários, Dom Galdim Pais, que iniciou em 1 de março de 1160 a construção do castelo e do convento, que viria a ser a sede da sua ordem em Portugal. Tomar, rica em património, num legado de importantes e imponentes monumentos, com um centro histórico repleto de beleza e mística, desenvolveu-se ao longo dos séculos pelas mãos de inúmeros protagonistas em harmonia com a população e com os recursos naturais. Mas Tomar, primeiramente sede dos Templários e em 1356 sede da Ordem de Cristo, foi palco de grandes decisões, na estratégia definida pelo infante Dom Henrique, com vista às expedições para a África e Atlântico. Tomar desenvolveu-se também com a presença de população judaica e com a simbiose entre novas profissões, comércio e descobrimentos. No século XVIII, Tomar foi uma das cidades que se transformou industrialmente, com o desenvolvimento de mecanismo hidráulico inovador, tendo surgido muitas indústrias utilizando o rio. O Convento de Cristo foi um dos primeiros locais portugueses a receber a distinção de Património da Humanidade em 1983. A riqueza de Tomar tem sido construída, apreciada e vivida, quer por quem cá vive e trabalha, quer pelos que nos visitam, mais intensamente em alguns eventos, onde se destaca a festa maior, a festa dos tabuleiros, também transportada além fronteiras pelos nossos imigrantes. A riqueza de Tomar está patente igualmente nas suas 11 freguesias, nas belezas naturais, bem como no dinamismo dos agentes de educação e ciência, culturais, desportivos, sociais, empresariais, religiosos, segurança, justiça e saúde. Com o surgimento da pandemia Covid-19, assistimos a uma nova realidade que atravessa também o nosso concelho. Perante estas novas ameaças e buscando uma analogia com um passado que já nos colocou à prova com outros confinamentos vividos em tempos de guerra, o isolamento despertou, ao nível social, a consciência de que dependemos uns dos outros e permitiu desenvolver novas relações de maior entreajuda. É com sentimento de gratidão que deixo uma homenagem a todos quantos, na linha da frente, nas diversas áreas, têm enfrentado a pandemia e todos os que foram vítimas da mesma. No entanto, a pandemia trouxe também a procura de novas respostas.
veio acelerar o digital, intensificar a procura de soluções inovadoras e de progresso. A riqueza de Tomar está, igualmente, nas suas potencialidades e na capacidade de enfrentar novos desafios. É necessário apostar na inovação e conhecimento como polo de apoio às empresas existentes, na captação de novas empresas e fixação de massa crítica, de forma a dinamizar a economia e o emprego. É necessário assegurar a cobertura total dos serviços de comunicações para que os mais novos possam explorar as suas potencialidades e os trabalhadores possam exercer a sua profissão a partir de Tomar para qualquer ponto do mundo. É necessário desenvolver programas em rede, referenciando e intervindo para ajudar a ultrapassar a solidão dos nossos mais idosos. É necessário adotar políticas de sustentabilidade dos recursos que garantam o futuro para as gerações vindouras. É necessário promover uma política de habitação capaz de dar resposta às necessidades da comunidade. É com confiança e ousadia que queremos escrever o futuro. Em tempos que vivemos, são de uma exigência extraordinária. Vivemos circunstâncias que nenhum de nós alguma vez imaginou viver. Mas por isso mesmo, temos verdadeiramente de fazer mais, muito mais pelo nosso concelho, com espírito de missão, de serviço público e de paixão pela nossa terra. Este ano, a população de Tomar será chamada a decidir sobre quem governará os seus destinos durante os próximos 4 anos. Uma decisão que se reveste de especial importância. Sejamos exigentes connosco mesmo e saibamos escolher aqueles que saberão estar à altura das responsabilidades e das exigências da governação do município de Tomar. Estou certa de que, com força e coragem, seremos capazes de construir o futuro de Tomar. Viva Tomar! Tomarenses, o nosso concelho comemora hoje mais um feriado municipal. É o dia de todos os tomarenses. Recordamos o início da construção do castelo pelo mestre Gualden Pais, no ano de 1160. Esta é a nossa história templária, dos mestres que nos antecederam. Tomar, cidade que foi sede das ordens do Templo e de Cristo e teve no infante Dom Henrique, um dos responsáveis pelo seu crescimento. Honrar a nossa história, continuar o percurso de inovação e desenvolvimento. É este o nosso desidrato. Tomar é, por isso, um concelho rico na sua história e património. Da sua sinagoga à Igreja de Santa Maria dos Olivais, do Aqueduto dos Pegões à Igreja de São João Batista, sem esquecer o nosso ex-libris Convento de Cristo. Património mundial pelo Unesco, uma joia ímpar da cultura do património ocidental. Olhar para o passado, ter memória, é essencial para nos construirmos enquanto sociedade, compreendermos o presente e projetarmos o futuro. Na última comemoração deste dia, já as notícias sobre o que aí vinha pairava no ar, mas nenhum de nós imaginaria o que seria a seguir. No dia seguinte, tivemos o primeiro caso positivo confirmado no nosso país. E em poucos dias seriam remetidos todos nós a uma experiência dolorosa e enquanto sociedade, que foi o grande confinamento. Tivemos de aprender a viver de novo, sobre muitos aspectos. A minha primeira palavra vai para todos os tomarenses que sofreram e sofrem com a pandemia. Às famílias enlutadas, o meu sincero luto e condolências. Aos que estão doentes, os votos de uma rápida recuperação. E a toda a sociedade tomarense, um desejo que se mantenham em esperança e que os dias melhores vão chegar. Tomar é um concelho de todos. Dos que cá nasceram, dos que escolheram este concelho para viver, daqueles que aqui trabalham e ajudam ao desenvolvimento local, mas também daqueles que nos visitam. Todos são bem-vindos em Tomar. O ano que passou foi de dificuldades económicas e sociais em todo o mundo. O nosso concelho não foi exceção. Queria, por isso, saudar todos os empresários do concelho pela sua resiliência, mesmo sabendo que os apoios nunca chegam para todas as necessidades, mesmo sublinhando o papel ativo do município no apoio, nomeadamente à atividade comercial.
aos profissionais de saúde, quero aqui dar uma justa homenagem. Foi um ano em que o Serviço Nacional de Saúde mostrou que, mesmo com todas as suas fragilidades, é fonte de igualdade e um garante de respostas positivas. Uma palavra para todas as nossas IPSS, que tiveram de saber contornar as dificuldades. A exigência destes tempos assim o terminou e todas corresponderam. Alunos, pais e professores tiveram de encontrar uma nova escola, cheia de desafios, e aqui temos que combater as desigualdades e garantir que nenhum estudante e nenhuma criança é discriminada. Tomar é um conselho com todos os graus de ensino, o que faz todos nós uma oportunidade para mostrar que ninguém fica excluído do ensino, independentemente das suas condições sociais e económicas. Foi igualmente um ano muito difícil para setores como a cultura e o desporto, que cessaram em muitos casos praticamente por completo as suas atividades. As nossas associações, algumas delas centenárias, vivem dias difíceis e em suspenso, e cabe-nos a todos nós, em especial aos poderes públicos, em primeiro lugar, dotar desses apoios. Mas de pandemia, infelizmente, estamos todos fartos de ouvir falar, e outros temas estão no nosso presente e no nosso futuro. A despoluição do Rio Nabão, que tanta indignação tem causado porque nos toca umbilicalmente, é um assunto que deve unir todos os tomarenses e forças políticas. É um problema com demasiado tempo para não ser resolvido. Obviamente, transversal a outras situações no país e na região, mas devemos todos nós unir e trabalhar juntos para a solução. Tomar é um concelho cheio de oportunidades e de futuro. Um concelho que nas suas 11 freguesias está cheio de oportunidades que devem ser agarradas. Tomar é um concelho de mudança, como demonstram as obras em curso e que me permitem destacar, entre outras, a da Varzim Grande, pela importância e pelo impacto que tem em todo o concelho. Acredito que o período pós-pandemia leva ao desenvolvimento económico e social do concelho, com o turismo a voltar a crescer e o setor empresarial a voltar a fixar-se. Tomar tem uma capacidade para inovação que deve ser aproveitada e trilhada. Tomarenses, os tempos ainda são difíceis até o controle total da pandemia. Esperemos que, mais tarde do que cedo, esse controle seja feito. Protejam-se e a minha solidariedade a todos os que sofrem. Protejam-se e saúde. Tomarenses, comemora-se hoje, dia 1 de março, mais um aniversário da nossa cidade, do nosso concelho. Hoje, de uma forma completamente diferente, que, apesar da distância entre nós, não apaga o orgulho de sermos tomarenses. No dia de hoje, é inevitável falar daquele que foi o último ano que todos vivemos e que ainda estamos a viver. Um ano em que a vivência de comunidade que tínhamos foi abalada. Palavras como Covid-19, Planalto, confinamento, testes e vacinação passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Mas também neste ano se viu a fibra, permitam-me a expressão, que os tomarenses são feitos. Fomos o primeiro concelho da nossa região a registar um caso positivo, numa altura em que pouco sabíamos sobre o vírus, mas soubemos todos nós confinar, respeitar as regras, cuidar de nós, cuidando de quem nos é próximo. Por falar em cuidar, não posso deixar de agradecer a todos quantos estiveram e estão naquilo que se convencionou chamar linha da frente. Agradeço, pois, aos profissionais de saúde, às forças de segurança, aos bombeiros, aos trabalhadores da recolha de resíduos e não posso deixar de agradecer a todos os trabalhadores dos lares do nosso concelho, sejam públicos ou privados, aos trabalhadores dos nossos centros de dia, que dia após dia tudo deram e continuam a dar de si para os outros. Mas a vida do nosso concelho, que abrandou, não parou. Mantivemos um conjunto de associações que se reinventaram. Associações que ficaram sem a sua fonte principal de receita, como sejam as festas populares. Mantivemos um conjunto de empresários que se reinventaram e continuam a laborar. Um conjunto de comerciantes, de restaurantes, de hoteleiros que, sabe Deus com que dificuldades, continuam com a força, com a garra, com o espírito templário a resistir.
A todos quer dizer que contem com a Câmara. Contem com a Câmara como um parceiro, como um aliado. Todos juntos vamos ultrapassar esta dificuldade da nossa vida coletiva. Apesar de, como já vos disse, a nossa cidade abrandou, mas não parou. Não vos vou amassar, dou apenas alguns exemplos. Continuaram as requalificações em espaço público, sempre com o objetivo final de devolver a cidade ao cidadão. Continuou a construção do Centro Escolar da Linhaceira, o apoio na escola digital, a reabilitação de edifícios para a habitação, o concurso público para substituição dos transportes urbanos de Tomar, o transporte a pedido em todas as freguesias do nosso concelho, o saneamento. E por falar em saneamento, não posso deixar de falar no Rio Navão. Agradecer a todos quantos, em sede de discussão pública do Plano de Recuperação e Resiliência, também apresentaram as suas propostas para a despoluição da bacia hidrográfica do Navão. É nos momentos e sítios certos que fazemos valer as nossas pretensões. Mas também foi e é um tempo de preparar o futuro. Estamos numa fase final de um quadro comunitário de apoio e a preparar com o Governo o próximo quadro. Foi assinado com o Governo um memorando para o próximo quadro de financiamento comunitário para investimentos nas áreas da mobilidade, da localização empresarial, novas tecnologias, ambiente. Sim, apesar da pandemia dominar grande parte das nossas ações, não nos ficamos por aqui. Continuamos e continuaremos a trabalhar para que o Concelho de Tomar seja pioneiro em projetos e com projeção nacional e internacional, enfim, para que todos tenhamos orgulho em sermos tomarenses. Por fim, uma palavra de grande apreço aos nossos homenageados, que nas suas mais diversas áreas contribuem para levar Tomar mais longe. Viva Tomar! José Gomes Ferreira nasceu em Val da Laje, na freguesia da Serra, em 1964. Licenciado em Comunicação Social, exerceu funções de jornalista na TSF e no Jornal Público, entre outros, mas foi na SIC que se notabilizou, sendo editor de Economia e posteriormente subdiretor de Informação. Atualmente é diretor adjunto de Informação daquela estação de televisão, onde apresenta também o programa Negócios da Semana. Publicou igualmente vários livros relacionados com a temática da economia em Portugal. Um princípio muito saudável de cidadania, que é nunca esquecermos as nossas origens, um princípio que eu sigo há muito tempo, e é por isso que recebo com muito gosto esta medalha de honra da cidade de Tomar. Agradeço à senhora Presidente doutora Anabela Freitas e também ao Dr. José Pereira, Presidente da Assembleia Municipal. Muito obrigado, continuação de bom trabalho em defesa do nosso município e da nossa região. Manuel J. Gandra nasceu em Lisboa em 1953, mas está, pela temática das suas investigações, umbilicalmente ligado a Tomar. Licenciado em Filosofia, é investigador em diversas áreas, nomeadamente História e Geografia Míticas de Portugal, Iconologia da Arte Portuguesa e Filosofia Hermética. Com uma vasta bibliografia, é especialista em temáticas templaristas, tendo diversas obras sobre o assunto, mas também sobre o culto do Espírito Santo e a festa dos tabuleiros, sendo igualmente presença habitual em fóruns culturais sobre Tomar. Isabel Baltazar nasceu em Tomar. É licenciada em Filosofia, mestre em História Cultural e Política e doutorada em História e Teoria das Ideias pela Universidade Nova, com uma tese sobre Portugal e a ideia de Europa. É investigadora do Instituto de História Contemporânea daquela universidade. Em 2020, foi galardoada com o Prémio História da Europa, Fundação Carlos de Gulbenkian, atribuído pela Academia Portuguesa de História, pelo livro
Repensar Portugal e a ideia de Europa, pensamento contemporâneo. Agradeço muito reconhecida ao município de Tomar, na pessoa da doutora Anabela Freitas, presidente, doutor Hugo Cristóvão, vice-presidente, e a vereadora Filipa Fernandes, que desenrolou o processo de apoio à obra Repensar Portugal e a ideia de Europa, à qual foi atribuído o prémio da Gulbenkian História da Europa, pela Academia Portuguesa de História. É muito bom também este reconhecimento, porque natural de Tomar e residente de Tomar, sempre investiguei na Biblioteca Municipal com um espólio riquíssimo e sempre tive da parte da biblioteca, na pessoa da doutora Maria José Pereira, a Teresa, a dona Maria João e todos os funcionários, a máxima paciência em darem-me os fundos do arquivo e os seus reservados. Por isso, este prémio da Academia Portuguesa de História, eu também, simbolicamente, o entrego ao município, que muito ajudou para que ele fosse ganho. A todos o meu bem-aja, e é uma grande alegria ter o reconhecimento dos nossos. Obrigada. As origens da escola secundária Jacques Raton remontam a 1884, quando foi criada com a designação de Escola de Desenho Industrial e instalada na Rua da Capela. Ao longo do tempo, foi mudando de nome e de localização, sendo o primeiro edifício de raiz aquele que agora alberga o IPT na Cândido Madureira. A mudança para as atuais instalações da então Escola Industrial e Comercial de Tomar deu-se em 1958, tomando a designação atual em 1979. Em 137 anos, formou milhares de cidadãos, não apenas tomarenses, sendo hoje também a sede do agrupamento de escolas templários. Aproveito para agradecer à Câmara Municipal de Tomar, este ano, no Dia da Cidade, dia 1 de março, atribuir à Escola Secundária Jacques Raton, logicamente, a Medalha de Honra. Vamos comemorar no próximo dia 16 de maio 137 anos de uma história que, efetivamente, já faz não só história no próprio concelho, como história no próprio país. Não vou aqui falar da história de Tomar, só simplesmente proceder a um agradecimento geral por parte de todo o corpo docente e não docente do agrupamento, que com muito orgulho recebe, ao fim destes anos, uma medalha por onde tanta gente do concelho de Tomar passou e se formou e vai continuar a passar e a formar para o século XXI e, quem sabe, XXII. E muito obrigado novamente à Câmara Municipal de Tomar. Mário Farinha Duarte nasceu na Sertã em 1960. Ordenado presbítero em 1990, esteve em missão na África do Sul até 92. Chegou a Tomar em meados dessa década para assumir o trabalho nas paróquias de Casais e Alvilbeira, tendo em 2010 assumido as da cidade. Numas como noutras, criou grande empatia com a comunidade, com uma notória entrega às causas da solidariedade. Faleceu em 2020, vítima de uma pancreatite, pelo que esta medalha lhe é entregue a título póstumo. Entra nesta dinâmica a partir, sobretudo, da celebração. A celebração do culto, através do qual depois se parte, com uma energia renovada, a anunciar com alegria, pelo menos essa tem sido a minha tónica, agora ir de lá, pelas ruas da cidade, anunciar com alegria que a festa grande está a chegar. Para que todos se envolvam na mesma dinâmica, no mesmo espírito. Para que seja o mesmo espírito a animar a festa. Dark, dear
até que tenha forças, eu quero levar um tabuleiro. E esse tabuleiro significa a partilha que eu quero fazer daquilo que tenho, em termos de energia, em termos dos meus bens, que eu quero partilhar com os outros. Para mim, não tem tanto a ver com o número de pessoas, tem mais a ver com a qualidade da festa. E a qualidade da festa tem a ver também com o espírito que lhe é impresso. Se nós conseguirmos unir entidades, unir associações, instituições, freguesias, paróquias, João Henriques nasceu em Tomar em 1972 e aqui foi professor de Educação Física na Escola Jacome Raton, presidente do Sporting de Tomar e treinador adjunto do União. A sua carreira como treinador de futebol, que incluiu passagens pela formação do Sporting e por países árabes, começou a ganhar visibilidade nacional ao serviço do Leixões e, posteriormente, com os bons resultados obtidos, já na Primeira Liga, com o Passos de Ferreira e o Santa Clara. A chegada ao Vitória de Guimarães, esta época, que tem mantido na rota das competições europeias, revela o sentido ascensional da sua carreira. Aqui do berço da nação, cidade de Guimarães, estou aqui no meu castelo, entre aspas, onde neste momento trabalho, cidade de Guimarães, num clube fantástico como o Vitória, a enviar uma mensagem de agradecimento diretamente para a cidade templária, onde as minhas raízes estão todas aí, onde a família sempre esteve aí, onde tem a vida organizada aí e onde, obviamente, nesta altura fica toda a minha família muito orgulhosa por a Câmara Municipal de Tomar, o município de Tomar, se ter lembrado do João Henriques, treinador, como um representante a nível desportivo da cidade. E isso, para mim, obviamente, deixa-me bastante orgulhoso. Muito obrigado pelo reconhecimento. Serei sempre um templário, um nabantino de corpo e alma, que neste momento está aqui noutro castelo a lutar com todas as minhas forças para conquistar aquilo que muito desejo, que é a nível profissional, e que representarei sempre em segundo plano a cidade onde nasci. Muito obrigado novamente. Bem-ajam a todos. Jorge Vital nasceu em Tomar e notabilizou-se como guarda-redes de futebol, tendo jogado nos dois clubes históricos do concelho, o Desportivo da Matrena e o União de Tomar, antes de fazer carreira na então Primeira Divisão Nacional, cujo ponto alto foi a passagem pelo Sporting durante cerca de 4 anos. Quando deixou de jogar, iniciou-se como treinador de guarda-redes, área em que se distinguiu, principalmente, ao serviço do Sporting de Braga. Regressou ao Sporting esta época, onde já estivera nesta função há perto de uma década e é um dos responsáveis pela baliza mais segura da Primeira Liga. Queria agradecer à Câmara Municipal de Tomar esta distinção e é com um sentimento de orgulho e gratidão que o recebo. E queria agradecer também, aproveitar para agradecer à minha família por todo o apoio que me tem dado através destes anos todos de carreira. Um grande abraço e um bem-aja para todos os tomarenses. Um grande abraço. Maria dos Anjos Esperança é natural de Figueiró dos Vinhos, mas foi em Tomar que se distinguiu como médica e como delegada de saúde. Atualmente é coordenadora da Unidade de Saúde Pública do ACES Médio Tejo, tendo sido uma das figuras preponderantes na região neste ano intenso de luta contra a Covid-19. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esta homenagem que me é feita à atribuição desta medalha de mérito, que eu entendo como extensível a todos os profissionais de saúde da nossa Unidade de Saúde Pública. Ninguém trabalha sozinho e eu tenho efetivamente uma unidade, tenho uns profissionais que me têm ajudado muito
neste percurso. Naturalmente que todos gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido e entendo esse reconhecimento como um premiar da dedicação que tenho tido e da dedicação que todos temos tido a esta problemática do Covid. Agradeço efetivamente em primeiro lugar à minha família, que me tem apoiado muito em muitas horas de sono perdidas, e agradeço também à autarquia, agradeço a todos os tomarenses, porque com a ajuda de todos é que nós estamos agora a conseguir que os números desta pandemia sejam mais baixos e que de futuro possamos continuar a desenvolver os projetos e os programas que temos na nossa Unidade de Saúde Pública. Muito obrigada a todos. Fernando Jorge Ferreira é um dos filhos de António Jacinto Ferreira, fundador dos Aviários de Santa Cita, tendo dedicado toda a sua vida de empresário à mesma área. Primeiro no grupo familiar, onde criou a Citaves. Alargou, entretanto, o negócio à área cinegética, criando o grupo Caça Brava, que tem hoje também na criação de bovinos da raça Angus um dos seus pilares. Então, desde já, os meus agradecimentos a todos o Executivo Camarário, em especial à nossa Presidente Anabela Freitas. Quero agradecer também, enfim, graças aos meus pais, graças à minha família, graças aos meus amigos, graças às milhares de trabalhadores que passaram por mim, que me ajudaram, enfim, a construir todo este império destas várias empresas, desde o Aviário de Santa Cita, à Rações Navão, à Citaves, à Casa Agrícola, António Jacinto Ferreira, à Caça Brava, à Agriangos e mais Perdisul, que no fundo são outras firmas que tenho. Os meus agradecimentos a toda esta gente. Estou profundamente reconhecido por esta medalha de mérito, não estava à espera sinceramente. E o meu muito obrigado a todos. Estou bastante feliz e por vir dos meus anos que hoje faço, dia 1 de março, mais me completa ao dia. Muito obrigado. Fundada em 1874 por Francisco Eulóquio Puga, a orivesaria funcionava em frente à loja onde se encontra atualmente. Com a sua morte em 1900, os filhos Manuel e Francisco ficaram a gerir o negócio, mas divergências levaram a que se dividisse, originando duas orivesarias, uma ao lado da outra. O atual proprietário, António Eduardo Silva, adquiriu em 1990 a loja onde era empregado desde os 12 anos de idade. A orivesaria Puga foi fundada em 1874 por este senhor, Francisco Eulóquio Puga, precisamente nas instalações em frente a esta loja onde funciona atualmente. Este senhor viria a falecer em 1900, passando então a orivesaria a ser de dois dos seus filhos, Manuel Puga e Francisco Puga. O Manuel Puga tinha como empregado um sobrinho, o Sr. Puga de Brito, que foi meu patrão desde 1965. Tinha eu 12 anos quando vim trabalhar para esta casa. Fui empregado do Sr. Puga de Brito até 1990, ano em que o senhor me passou então a orivesaria. Resta-me agradecer a todos os meus clientes, amigos e a todos os que me têm ajudado ao longo destes anos, que já são 55 de permanência aqui na orivesaria. Muito obrigado. A farmácia Torres Pinheiro foi fundada em 1878 por João Torres Pinheiro, importante figura de Tomar e que chegou a ser presidente da Câmara. Há 143 anos que tem as suas portas permanentemente abertas na corredora.
Foi com muito agrado que a Farmácia Torres Pinheiro recebeu esta notícia que iríamos ser condecorados com a Medalha Municipal do Mérito da cidade. É uma honra para nós receber esta medalha. Vem, no fundo, dizer tudo aquilo que nós estamos a fazer perante a população. Estamos cá para servir a população, como sempre estivemos. Hoje fazemos 143 anos. São várias gerações de história que queremos continuar e desde já agradecemos aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, o que nos trouxeram até aqui e que nos vão levar para o futuro. Queremos também agradecer à Câmara Municipal por se ter lembrado de nós nesta iniciativa. A Filmótica foi fundada por Emílio Rodrigues Granha, filho de pais espanhóis, que se notabilizou também como jogador de hóquei em patins e atleta de pesca desportiva. Foi a segunda casa do ramo que abriu, mas que se cimentou na Rua da Levada, onde ainda hoje está, atualmente dirigida por António Tuna. Agradeço à Câmara Municipal de Tomar, ao Sr. Presidente da Câmara, aos Srs. Vereadores, o reconhecimento pela Medalha Municipal de Mérito concedida à Filmótica. A Filmótica é uma empresa com 65 anos de existência, foi criada em 1956 na Rua Serpa Pinto, antiga Corredora. Transferiu-se para a Rua Everarde, antiga Levada, onde se encontra neste momento. Tem 5 colaboradores. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos aqueles que passaram pela Filmótica e aos presentes pelo espírito de trabalho, de abnegação e profissionalismo que dedicaram ao longo destes anos a esta casa. Aos clientes, pela confiança, pela depositada e pela fidelização ao longo de todos estes anos. Aproveito também a oportunidade para dedicar e partilhar este prémio com um grande homem que foi o pioneiro da ótica em Tomar e no seu concelho, que foi o Sr. Emílio Rodrigues Granha. Onde quer que ele esteja, este prémio também vai para ele. Muito obrigado para todos. Fundado em 1956 pela doutora Fernanda Galo, o laboratório com o mesmo nome foi sempre uma referência em Tomar, mas a sua aposta na inovação tecnológica e científica permitiu-lhe ir alargando a sua presença por todo o país, estando hoje em mais de 20 concelhos. No atual contexto de pandemia, tem estado empenhado no combate, tendo já realizado mais de 100 mil testes. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer ao município de Tomar pela homenagem que presta aos nossos laboratórios, pela medalha de mérito que nos concede. Para nós é uma grande honra receber esta homenagem. Agrada-nos ainda mais receber este ano, uma vez que, de facto, atendendo ao contexto da pandemia e ao papel que o laboratório tem desempenhado na pandemia, muito nos honra esta homenagem. Queremos, portanto, com este agradecimento também estendê-lo aos nossos colaboradores, à nossa equipa, em especial de patologia molecular, portanto também aos nossos utentes e a todos os parceiros que nos acompanham nesta jornada. Luísa Alves tinha um sonho de criança de abrir um salão de cabeleireiro, mas foi ao casar com um barbeiro que o concretizou, abrindo-o no mesmo edifício em 1968. Daí para cá, as suas mãos deram fama ao local, onde hoje conta já com a companhia de um neto, cabeleireiro de Ioma. Desde já quero dizer obrigado pelo vosso reconhecimento e como também quero dizer obrigado a todos os clientes que passaram por esta casa ao longo dos 53 anos, agradecendo também à Câmara pela medalha que me vai atribuir. Obrigado. Fundado por António Castanheiro, o Salão de Cabeleireiro com o seu nome é uma das referências do setor no centro histórico de Tomar e que ganhou raízes com o filho Nuno a assumir também a atividade
em que o pai já se tinha distinguido. Muito obrigado pela lembrança. Tudo bom. Votos sinceros que daqui a mais 50 anos nós cá estejamos para comemorarmos então os 100 anos desta atividade, que são 100 anos a dar aos dedos, 50 anos a dar aos dedinhos a cortar cabelos. E olha, e venham mais anos e os clientes uns já foram, outros vieram, outros... está muito mal, está muito difícil. E o que é que eu tenho a dizer mais a isto? Olha, que os clientes tenham paciência para nos aturar, que nós vamos fazendo também os possíveis, porque Deus não pode fazer tudo. E a gente temos que fazer também o resto. Muito obrigado. Eu sou Nuno Castanheiro, filho do proprietário e criador do espaço, e quero agradecer ao município e aos clientes que nos dão possibilidade de continuar esta vida. Situado no Caniçal, União de Freguesias da Madalena e Bezelga, o Carrão das Febras ganhou o nome porque é conhecido pela qualidade dos seus petiscos, que colocaram a aldeia no mapa dos bons garfos. A casa foi criada por José Patrício, já falecido, e é hoje dirigida pelo filho com o mesmo nome. Bom dia, eu sou José Patrício, sou responsável aqui pelo estabelecimento do Carrão. Portanto, em nome do Carrão, queria agradecer à Câmara Municipal de Tomar, na pessoa da Sra. Presidente, das Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, pela homenagem com a medalha de mérito da cidade. Queria também felicitar os restantes homenageados. Em nome do Carrão, queria partilhar esta homenagem com o meu tio, que foi fundador deste estabelecimento em 1948, portanto, seu nome José Maria Carrão. Queria também partilhar esta homenagem com o meu pai, que durante 70 anos foi funcionário e responsável por este estabelecimento. Queria também partilhar com a minha mãe e a minha irmã, pelos muitos anos e pelo grande esforço que sempre dedicaram a esta atividade. Queria também partilhar esta homenagem com os nossos clientes, pelos elogios que nos fizeram, pelas críticas construtivas que nos fizeram e pela promoção que nos fizeram através da melhor publicidade. Queria também partilhar com os nossos colaboradores, queria partilhar também com os nossos prestadores de serviços e os nossos fornecedores. Nesta hora difícil, queria partilhar com todos os agentes económicos, especialmente do Tomar, e em particular dentro da nossa área de negócio, do setor da restauração e dos cafés. Queria mandar um grande abraço para eles também. Portanto, este estabelecimento, contando um pouco da nossa história, existe desde 1948. O meu pai, portanto, José António Patrício, foi o grande impulsionador deste negócio, também mais conhecido por José Carrão, e que, como é sabido, faleceu o ano passado. Quando fui contactado pela Câmara Municipal de Tomar, no passado dia 11 de fevereiro, para a atribuição desta homenagem, pensei para comigo, que feliz coincidência, porque era exatamente o dia em que fazia um ano do seu falecimento. E realmente, mais do que ninguém, ele merecia esta homenagem. Em nome pessoal, queria dedicar esta homenagem
esse grande homem, José António Patrício, que também era o meu pai. Muito obrigado. Apesar deste ano as comemorações do 1 de março estarem num formato diferente, não quisemos deixar também de homenagear os trabalhadores da Câmara que, a exemplo dos outros anos, aqueles que têm mais de 25 anos de trabalho e 35 anos de trabalho são homenageados. É uma forma de reconhecer também aquilo que é um serviço público por parte dos nossos trabalhadores. E este ano os trabalhadores homenageados são, com 35 anos, Adriano Luís Ribeiro Duarte. Com 35 anos também, Carlos Alberto Graça Rodrigues Bronze. Também com 35 anos, Carlos Dias Bento. Jaime da Silva Mourão, também com 35 anos. José de Jesus Pereira Francisco e Rui Alberto de Oliveira Monteiro, ambos com 35 anos. E, para terminarmos os 35 anos, Rui Manuel Marques Pereira. Os trabalhadores com 25 anos são António Martins Farinha, Luís Manuel Monteiro Diniz e Maria Teresa dos Anjos Mourão. A todos, o meu muito obrigada.